Hi, minasan, konnichiwa, Takahashi desu. E aí, pessoal, tudo de boa? Hoje eu vim dar continuidade à introdução das partículas, né? Introdução da língua japonesa. E hoje eu vim trazer um vídeo sobre a partícula ga. Então, se você quiser acompanhar essa jornada, né, de introdução à língua japonesa, se você quiser se introduzir à língua japonesa, ainda não sabe nada sobre partícula, não sabe nada de língua japonesa e acha importante, então se inscreva no canal e clique no botão do like, que vai ajudar muito. E vamos agora para a explicação da partícula ga, uma partícula que ela é muito interessante, né? Então vamos para o que importa. Eu decidi, né? Estou recentemente desenvolvendo um site sobre língua japonesa. Eu resolvi criar uma página lá falando um pouco sobre a partícula ga e colocar alguns exemplos. Então a gente vai aprender agora um pouco da partícula ga a partir do site. Então, logo de cara eu coloquei aqui, né? Um alerta, né? É importante um alerta dizendo que sobre JLPT, né? Se você não conhece o JLPT, ele é um exame. Ele é um exame de proficiência do japonês para saber quanto de japonês você sabe. E N5 seria o nível básico. Então eu coloquei um alerta aqui dizendo que não existe nada oficial sobre o JLPT. O que a gente escreve, o que a gente faz, então do JLPT é mais uma base, né, do que já caiu e das coisas que tem na internet sobre o JLPT. Então, olhando essas coisas, com base nessas coisas, com referência nessas coisas, é que a gente fala um pouco sobre tal assunto, entendeu? Vamos pro primeiro significado. Eu coloquei aqui como primeiro significado, né, da partícula H, mas a gente sabe que partícula não tem meio que um significado. H, né? H, a partícula H não tem um significado. Não que ela não tenha um papel. Ela tem um papel, sim, importante nas frases, mas significado ela não tem. Qual é o significado da partícula H? Sei lá. No segundo exemplo, talvez, ela pode ter até um significadozinho demais para trazer uma contraposição, mas no primeiro significado, no primeiro papel, né, que ela tem, que é o papel de ser marcador de sujeito, ela não vai ter um significado. A gente não pode falar, não, partícula H significa isso. Tem como traduzir para português, entendeu? Mas a gente pode dizer que ela tem um papel na frase. E o papel dela vai ser marcar o sujeito, dizer quem é o sujeito dessa frase. Então, aqui tem um exemplo, né? Honga, suki desu. Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase vai ser quem vem antes da partícula H. Quem vem antes da partícula H? É o hon, que significa livro. Então, o livro vai ser o sujeito da frase. Eu gosto de livros. Ou, se a gente for traduzir ao pé da letra, livros são gostáveis, porque a gente sabe que isso aqui é um adjetivo. Então, se a gente for trazer para o português ele como adjetivo e não como verbo, gostar, a gente botaria ele como um adjetivo gostável, entendeu? Gostável, ele é gostável, ela é gostável. Então, livros são gostáveis. Então, eu gosto de livros. Assim que a gente traduz, né? Então, a gente vem aqui, né, para o segundo significado, que eu disse que pode até ter um significadozinho, né? Pode significar contudo, ou como pode significar também mas. Ele dá essa contraposição. Alguma coisa aconteceu aqui, porém, outra coisa aconteceu ali, entendeu? Esse é o segundo significado, o segundo papel da partícula H, é trazer a contraposição. O primeiro significado é marcar sujeito. Tudo que vem antes dele, ele vai marcar e dizer que ali é o sujeito. O segundo significado é uma contraposição. Ele vai dizer assim: olha, eu tô no meio de duas frases. Eu vou dizer que uma é contraposição da outra, uma é ao contrário da outra. Uma aconteceu uma coisa, mas na outra aconteceu outra coisa, entendeu? Esses são os dois papéis da partícula H. Nesse nível agora de iniciante, esse nível JLPT N5, né? Um nível básico, assim. E esse é o que é interessante de se aprender no começo. E aqui temos o modo de usar, né? O modo de usar. A gente diz que no primeiro significado, né, o primeiro significado que é o significado que marca o sujeito, ele vai pegar, né, o sujeito, vai estar lá o sujeito, depois vai vir o ga, aqui ó, o sujeito, depois vem o ga e depois vem o complemento. O complemento pode ser qualquer coisa, pode ser o que quiser, mas você tem que trazer um sujeito, bota a partícula H e depois bota o complemento. No segundo significado já vai ser bem diferente. Primeiro você coloca a frase 1, a frase 1 vai ser independente, né? Ela tem que ser uma frase independente. No primeiro significado a gente pega o sujeito e bota o ga e depois bota o complemento. No segundo significado a gente pega uma frase independente, bota o ga no meio dessa frase independente junto com outra frase independente, que é a frase 2,
E aí forma esse significado de contraposição entre a primeira frase e a segunda frase. Você pensa assim: meu Deus, como é que eu vou saber qual é o papel da partícula H aqui nessa frase? Só lembra, quando ela fosse ter uma contraposição, a primeira frase que vem antes dela vai ser uma frase dependente. A segunda frase que vem depois dela vai ser outra frase dependente. E também vai dar para saber que a gente vai dizer duas coisas que vão contrapor uma ou outra. Então, vamos agora para o primeiro significado, né? Primeiro significado da partícula H, né? Frases exemplos. Debe, frases exemplos. O primeiro exemplo é: Kyou wa ame ga furimasu. Kyou wa ame ga furimasu. Kyou significa hoje. Ame significa chuva. E furimasu significa vai chover. O que é que vai chover? A chuva vai chover. Parece até um pleonasmo, né? A chuva vai chover. Mas isso mostra que quem é o sujeito da frase não é nem o que não é nem hoje. A gente só tá falando quanto a hoje, ao pé da letra, né? Ao pé da letra a gente tá falando quanto a hoje, se referindo a hoje, amegar, a chuva vai chover. Então esse é o significado. Quanto a hoje, a chuva vai chover. Ao pé da letra é assim que se traduz, mas a gente não vai traduzir ao pé da letra, a gente vai dizer que hoje vai chover. Bora pro próximo significado. Fuyu ga kimashita. Fuyu ga kimashita. Fuyu significa inverno e kimashita significa veio. Então, o que foi que veio? Quem é o sujeito da frase? É o fuyu, porque o fuyu tá vindo antes do ga. E o ga tá marcando o fuyu, dizendo que ele que veio, entendeu? Fuyu ga kimashita. O inverno veio. Vamos para a terceira frase. Tsuki ga akai desu. Tsuki ga akai desu. Tsuki, ela tá sendo marcada pela partícula H, né? Então aqui, ó, tsuki, ela tá sendo marcada. Então ela vai ser o sujeito da frase. E o que tem nela? Akai desu. É vermelha ou tá vermelha. A gente sabe que a lua, ela não é vermelha, né? Que significa lua. Então a lua não é vermelha. Ela pode ficar vermelha. Ela pode estar vermelha, mas ela não é vermelha. Então nessa frase a gente traduziria como: a lua tá vermelha. A lua tá vermelha. Tsuki ga akai desu. Então, akai significa vermelho, tsuki significa lua. Tsuki ga akai desu. Próxima frase. Frase 4. Me ga itai desu. Me significa olho. E itai é um adjetivo que significa dolorido ou doloroso. Mas a gente não vai traduzir isso para o português como um adjetivo. A gente vai traduzir como um verbo. E vai traduzir como verbo doer. Então, me ga itai desu. Meu olho dói, meu olho tá doendo. E fica desse jeito. Me ga itai desu. Quem tá dolorido? É o meu olho. Então ele é o sujeito da frase. Vamos pro exemplo 5. Kare wa okane ga takusan arimasu. Kare wa okane ga takusan arimasu. Kare significa ele. Okane significa dinheiro. E takusan significa muito. E arimasu significa existir. Como o ga tá depois do okane, então ele vai marcar o que tem de mais. O que tem de mais? O que takusan arimasu? O dinheiro. Então, o dinheiro tem de mais. Dizendo sobre ele, dinheiro tem de mais. Então eu tô dizendo que ele tem muito dinheiro. Ao pé da letra é isso que a gente falou. Kare wa okane ga takusan arimasu. O sujeito da frase é o dinheiro. O sexto exemplo, né, vai trazer agora o segundo significado. A partir do sexto exemplo, vai trazer o segundo significado, que é o significado da contraposição. O papel da contraposição. Então a gente vai ver que o primeiro ga, ele vai ter um significado de porém, de entretanto, de mas. Então a gente vai ver que a primeira frase é quem vem antes do ga. Quem vem antes do ga aqui é kuruma o kaitai desu. Essa frase, por si só, ela já significa uma coisa completa. Se eu pegar só essa frase aqui, ó, kuruma o kaitai desu, e falar isso, ela já traz o significado completo, ela não tem nada faltando nela. Kuruma significa carro. Kaitai significa querer comprar. Kuruma o kaitai desu. Carro, eu quero comprar. Eu quero comprar o carro. Isso significa a primeira frase. Depois da partícula
depois da partícula ga, vem outra frase, que é okane ga nai desu. Okane significa dinheiro, como eu já falei, e nai significa não existir, ou não ter. Então quer dizer que não tem dinheiro. O que não tem, essa partícula H está mostrando aqui, está marcando o sujeito dessa outra frase. Okane ga nai desu. Okane ga nai desu é uma frase independente, ela já traz o sentido por si só. Então, o que não tem? Dinheiro. Aí quando eu quero falar assim, eu quero comprar um carro, e eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer uma contraposição entre as duas. Eu quero unir as duas e fazer uma contraposição. Eu boto entre as duas frases, assim, essa frase independente, kurumo kaitai, quero comprar o carro, e okane ga nai desu, não tenho dinheiro. Eu boto entre as duas uma partícula ga para dar a contraposição de dizer, quero comprar o carro, mas ga. Eu boto ga aqui, mas ga. Okane ga nai desu, não tenho dinheiro. Então é kurumo kaitai desu ga okane ga nai desu. Agora vamos para o sétimo exemplo. O sétimo exemplo diz kono ryori wa oishii desu ga takai desu. A gente vê que a primeira frase, né, é completa. A primeira frase vem antes do ga todinho, né? Kono ryori wa oishii desu. Isso é uma frase completa, ela já passa o sentido. Ela já passa o sentido completo dela. Ela não precisa de mais nada para passar o sentido completo. E essa frase diz: kono significa esta ou este. Ryori é prato, é tipo uma receita, mais um prato, né? Um prato que você serve. Não é um prato físico, mas é um prato, sabe? Um prato receita, entendeu? E oishii desu. Oishii significa o adjetivo que significa gostoso, é um adjetivo que significa gostoso, delicioso. E desu é só para deixar formal. Então, kono ryori wa, quanto a este prato, kono ryori wa oishii desu, é delicioso. Então, essa comida, esse prato é delicioso. Aí eu tenho no outro lado, takai desu. Takai é um adjetivo que significa ou alto ou caro. Nessa frase aqui, ele vai significar tá caro. Então, takai desu já é uma frase completa que significa tá caro ou é caro. E aí quando eu quero falar bem assim, esse prato, ele é gostoso, ele é delicioso e tá caro. Mas eu quero fazer uma contraposição entre as duas coisas. Eu quero dizer as duas coisas numa frase só. Então eu falo, esse prato é delicioso, mas é caro. Se eu quero falar esse mais entre as duas frases, eu boto um ga. Então, kono ryori wa oishii desu ga takai desu. Agora vamos pro próximo exemplo. Watashi wa eigo o yomu koto ga dekimasu ga hanasu koto wa dekimasen. Watashi significa eu. Eigo significa em inglês, né? Inglês. Yomu koto significa ler, né? Yomu koto. Dekimasu significa conseguir. E ga vai trazer a contraposição. Hanasu koto, falar. Wa dekimasen, não consigo. Que o hanasu koto significa falar, hanasu significa falar, e dekimasen é o mesmo que eu já falei, né? O verbo dekimasu, ele significa conseguir, mas quando eu boto dekimasen ele vira não conseguir. Então, eu consigo ler em inglês, mas não consigo falar. Watashi wa eigo o yomu koto ga dekimasu ga hanasu koto wa dekimasen. Então esse ga, ele vai ficar entre as duas frases, né? Hanasu koto wa dekimasen, eu não consigo falar. Eigo o yomu koto ga dekimasu, eu consigo ler em inglês. Eu consigo ler em inglês, mas não consigo falar. Essa frase primeira tem um sentido completo, essa frase segunda tem um sentido completo. Quando eu boto as duas numa mesma frase, eu boto um ga, eu faço uma contraposição entre as duas para dizer que eu consigo ler em inglês, mas não consigo falar. Então esse é o papel da partícula ga nessa frase. Vamos com o próximo exemplo. Fuyu ga kimashita ga kyou wa atsui desu. Nesse caso eu preferiria colocar em vez de colocar atsui desu, é interessante colocar tatakai desu. Finge que ali tá escrito um tatakai, bem aqui, ó. Aqui tá escrito tatakai, eu vou até cobrir aqui, ó. Aqui tá a tatakai, não tá atsui. Então, Fuyu ga kimashita ga kyou wa tatakai desu. Fuyu, eu já falei que é inverno. Kimashita significa veio ou chegou. E o ga vai trazer o significado de porém. Kyou wa, hoje, quanto a hoje. Tatakai é quente, né? Um quente confortável, não um quente apavorante, entendeu? É um quente confortável. Então, eu tô fazendo a contraposição, ó. O inverno chegou. Porém,
Mas, entretudo, todavia, hoje tá quente, entendeu? O último exemplo, né? O exemplo 10. Atsui kohi ga suki desu ga, kono kohi wa tsumetai desu. Atsui significa quente, kohi significa café, e suki significa gostar, né? Já falei que é um adjetivo e blá blá blá. E kono significa este, kohi, já falei, café. E tsumetai significa frio. Eu gosto de café quente, mas esse café tá frio. Então, esse primeiro ga vai mostrar o sujeito da frase, né? Vai dizer que atsui kohi é o sujeito da frase. E o segundo ga vai trazer a contraposição entre as duas frases, que é atsui kohi ga suki desu, que é eu gosto de café quente. E a segunda frase, que é kono kohi wa tsumetai desu, esse café tá frio. Então, para botar essas duas coisas na mesma frase e trazer a contraposição, atsui kohi ga suki desu ga, kono kohi wa tsumetai desu. Então é assim que se faz as duas frases ficarem em uma frase só e dar uma contraposição entre as duas. Ó, eu gosto de café quente, mas esse café tá frio. E é isso. Então, foi isso aí, pessoal. Foi essa a explicação que eu pude dar sobre a partícula ga. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, é natural não entender as coisas no começo, mas com o tempo passando, com mais exemplos e com mais interação, né, com mais contato com a língua, é que as coisas vão fazendo sentido na nossa cabeça. Então, é importante não se desesperar agora e pensar assim, não entendi nada. É normal não entender nada no começo, mas com o tempo as coisas vão se esclarecendo e vai tudo trazendo sentido. Então, falou, bye bye. Takahashi Surera deshita.